Mas como nós estamos aqui para reflexão do texto, as pernas sempre tremem. Porque nós não estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando de alguém que já foi louvado aqui, alguém que morreu naquela cruz pelas nossas vidas, alguém que, se estamos aqui, é tudo por Ele, é tudo para Ele. E sem Ele, nós não somos nada. Amém? O texto dessa manhã que nós vamos usar, ele está em 1 João, do versículo 1 até o 7. Eu estou usando a Bíblia, a mensagem, não sei o que o Lucas conseguiu lá. Não. Tá, aí ele vai usar a NVI. Mas eu acredito que é igual os textos. Antes de eu começar a ler, a gente começar a ler esse texto, eu na quarta-feira eu não estava em Petrópolis, mas eu estava acompanhando a mensagem que Paulo trouxe, e que foi uma mensagem tremenda, que falou muito ao meu coração. E eu e Paulo, nós somos grandes amigos, a gente se fala quase todo dia. E depois, no dia seguinte, na quinta-feira, eu falei para ele, cara, agora não sei o que eu vou fazer, porque parece que eu vou dar sequência naquilo que você falou na quarta-feira, ontem. E ele virou e falou assim, e a gente se fala quase todo dia, e a gente nunca falou um para o outro aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. E foi muito tremendo sua mensagem na quarta, Paulo, porque o Paulo pregou sobre ver e ouvir. Tremendo. A mensagem do Paulo, ela teve como tema, antes da leitura, a mensagem do Paulo de quem são as palavras e a voz que temos ouvido. Essa foi a mensagem que o Paulo trouxe para a gente na quarta-feira. E hoje, o tema da nossa mensagem é: que tipo de igreja nós somos? Você já parou para se perguntar que tipo de igreja que você é? Que tipo de igreja que eu sou? Esse é o tema da mensagem dessa manhã. Eu não sei se todos aqui vão se lembrar do tema da igreja de 2022. Quem se lembra? Pode falar quem se lembra. Tema da igreja de 2022. Um de cada vez. Ô, gente, 2023, 2023, ano passado. Hein? Diga ao povo de Israel que marcha, não é isso? E qual é o tema desse ano? E que tipo de igreja? Vamos ler o texto de João, 1 João. Desde o primeiro dia estávamos lá, participando de tudo, ouvindo com os nossos ouvidos, vimos com os próprios olhos, tocamos com as mãos, a palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos testemunhas oculares, agora sem floreios, contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Nós o vimos e o ouvimos, e agora estamos contando para vocês, para que, como nós, tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho, Jesus Cristo. A razão de eu estar escrevendo é apenas esta: queremos que vocês desfrutem isso também. A alegria de vocês duplicará a nossa. Esta é a essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum traço de escuridão. Se afirmarmos que andamos com Ele e continuamos a tropeçar por falta de luz,
obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Mas se andarmos na luz, como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão um com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar? Senhor, nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, neste momento, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade na minha vida, no meu coração e na vida de cada um aqui. Que o Espírito Santo do Senhor esteja parando sobre esse templo e que possa, Pai, estar vindo e falando ao encontro daquilo que nós queremos ouvir, mas do Senhor e não de nós. Nós oramos, nós agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Deus. É interessante que quando a pastora Lília falou sobre o tema desse ano, Amo Ser Igreja, eu já tinha essa mensagem preparada. E eu mandei para ela e falei para ela, pastora Lília, eu tenho a mensagem preparada para o dia 7, na parte da manhã. E o tema da mensagem é exatamente que tipo de igreja nós somos. É interessante que eu já tinha esse tema. Eu não sei com as pessoas, os outros pregadores que passam por aqui, mas Deus dá um tema, dá uma mensagem, mas Ele vai durante os dias, vai acontecendo alguns flashes, alguns acontecimentos, algumas experiências, em que eu, muitas das vezes, vou relatando isso, talvez até no celular, vou escrevendo, e depois eu paro para fechar e montar a mensagem. Mas eu achei muito legal, porque o tema da igreja, Amo Ser Igreja, veio muito ao encontro dessa mensagem. Que tipo de igreja que eu sou? E o legal, que quando Deus falou para mim a respeito desse texto de 1 João, eu fui dar uma lida sobre essa primeira epístola, ou a primeira carta de João. É interessante que João não estava vivendo no mar de rosas. O contexto dessa carta é que João estava em Éfeso. Mas por que João vai parar em Éfeso? O que faz João ir até Éfeso? O Império Romano sitia Jerusalém, incendeia Jerusalém, e os cristãos e os judeus são obrigados a se refugiar. E João se refugia, como muitos outros cristãos, em Éfeso. João passa em Éfeso, mais ou menos dos anos 70 depois de Cristo até 90, pregando o Evangelho e falando das experiências que ele teve com o Senhor para aquele povo. É interessante que ali em Éfeso vivia povos de várias raças, cada um com os seus costumes, cada um com a sua forma de viver. Mas João é desafiado a tanto pregar em Éfeso e falar do amor de Cristo, mas João tem algo que é demais para mim. João chega à conclusão que ele não só devia pregar, falar, mas que ele devia ser testemunho diante daquelas pessoas que estavam vivendo em Éfeso. E ele passa mais ou menos ali um período de 20 anos, até no ano 90, que é onde João escreve essa primeira, dizem os estudiosos, que é onde João começa a escrever essa primeira carta de João. Mas o que me chamou a atenção é que João não estava numa zona de conforto. João em Jerusalém, ele era pastor. Agora ele vai para Éfeso e ele tem que se adaptar naquela cidade. E agora, como pregar? É pregar com a vida. E quando eu falei sobre esse tema, que tipo de igreja que nós somos, eu acredito que eu tenho aqui talvez 3 respostas que pode me ajudar e que pode te ajudar a amar ser igreja. E as 3 respostas que eu tenho para mim e para você é a seguinte: uma igreja diferente e não indiferente. Guarda isso no seu coração. Uma igreja diferente e não uma igreja indiferente.
Uma igreja que transforma o ambiente onde ela está inserida. Segundo conselho, para que nós possamos chegar no final do ano e confirmar que nós amamos de verdade essa igreja. Terceiro, uma igreja que a partir da nossa transformação seja uma igreja influenciadora do reino de Deus. São 3 conselhos, para mim e para você, que temos como tema esse ano da igreja, eu amo ser igreja. E é interessante que, eu não sei se você já parou para pensar, que cada um de nós somos igreja. Cada um de nós somos igreja. Eu vou dar uma lida num texto que está em Romanos 12, 5. Romanos 12, 5. Assim somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem o seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de quem estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo deceptado, que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados às outras partes, constituída de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sem sentimentos de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que nós não somos. É interessante que uma igreja, para ser uma igreja diferente, nós não podemos ser indiferente. Indiferente com a dor daqueles que muitas das vezes estão diante de nós. E nós não temos nem um pinguinho de sensibilidade com a dor do outro. Indiferente dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com as nossas famílias. Será que nós temos sido indiferentes? Ou será que nós temos sido diferentes? João, ele estava falando daquilo que ele ouviu e daquilo que ele viu. No versículo 3, ele vai dizer: nós o vimos e ouvimos, e agora estamos contando a vocês, para que, como nós, tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho Jesus Cristo. Paulo Márcio falou na quarta-feira aqui, que já foi até questionado sobre falar de Jesus. Ou talvez a pregação ser só sobre Jesus. Se a pregação não for sobre Jesus, eu acho melhor, não sei, quando o pastor voltar, fecha essa igreja. Porque o centro do cristianismo, o centro do que nós vivemos, é Jesus Cristo. O problema todo é que Jesus, ele incomoda. Por que Jesus incomoda? Porque Jesus requer de nós transformação de vidas. O que João vai falar aqui no versículo 3, para mim e para você, é o seguinte: eu não somente estou falando, eu estou vivendo aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi. Eu não sei, acho que todos nós passamos por isso. Parece que muitas das vezes nós que temos filhos, a gente tem um ditado, parece que é meio prontinho. Tudo que eu falo, entra aqui e sai aqui. Alguém já ouviu essa palavra? Parece que entra no ouvido e sai no outro. Quando a gente não fala isso para o filho, também nós já ouvimos alguém falar isso para a gente. E o que eu quero nessa manhã é te desafiar a não deixar entrar aqui e sair aqui. Essa manhã eu quero te desafiar
a ouvir e ver o que Jesus já tem feito na sua vida. Uma igreja diferente e não uma igreja indiferente. O segundo, uma igreja que transforma o ambiente que está inserida. Isso é muito forte. Uma igreja que transforma o ambiente que está inserida. Quando eu entendo que eu sou igreja e que essa reunião aqui é uma reunião do corpo de Cristo, para que nós possamos nos ajudar um ao outro, a fortalecer um ao outro, como diz lá em Hebreus. E que eu sou igreja, quando eu saio daquela porta para fora, eu sou igreja. Aqui é simplesmente uma reunião, onde nós celebramos, onde nós adoramos, onde nós reconhecemos quem é o nosso Senhor. Mas quando eu saio dali para fora, eu sou uma igreja. E será que onde eu estou inserido, será que as pessoas que convivem comigo, será que elas conseguem ver na minha vida, na sua vida, a igreja que nós nos reunimos aqui no domingo, como corpo, e todos vocês sabem quem é o cabeça desse corpo. Será que nós temos sido? Para chegar ao final do ano, dizer: eu amo ser igreja. Vai depender de que tipo de igreja que você é. É interessante que nos versículos 4 e 5, João vai falar: a razão de eu estar escrevendo, presta atenção, a razão de eu estar escrevendo é apenas esta: queremos que vocês desfrutem isso também, a alegria de vocês duplicará a nossa. Essa é a essência, a mensagem de que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Passamos a vocês. O que nós, como igreja, temos passado no meio em que nós vivemos. Às vezes nós temos dificuldade de passar, de ser igreja até dentro das nossas casas. É um ano desafiador. A pastora Lília está lá, estou vendo ela aqui. O tema é um tema muito forte, amar essa igreja. Porque eu acredito que vai chegar no final do ano, nós vamos fazer uma reflexão se fomos ou não igreja no ano de 2024. É interessante que no ano passado, estava tendo o culto das crianças aqui, e teve um testemunho, uma experiência de uma criança, que eu não esqueci. O Enzo, filho do Ricardo. O Ricardo é o jacaré, aquele grandão. O Enzo falou aqui à frente, não sei quem vai lembrar, que ele tinha brigado com um coleguinha, com um amigo, e não queria mais fazer as pazes com o coleguinha, com o amigo, e ele orou para Deus dar um jeito na situação. E aquilo mexeu muito comigo, que o que Deus falou para o Enzo é o que Deus fala para nós quase todos os dias. Deus falou para o Enzo assim: só tem um jeito, Enzo, você tem que ir lá e refazer as pazes com o seu coleguinha. O Enzo foi lá, refez as pazes, refez amizade, e hoje eles são grandes amigos. Fiquei ali no canto ali pensando, quantas das vezes nós não conseguimos fazer isso em meio aos nossos familiares. E muitas das vezes, Deus não vai nem falar, você vai orar, mas Deus requer de nós atitudes.
O terceiro conselho é uma igreja que, a partir da sua transformação, seja influenciadora no reino. Eu vou dar uma lida no versículos 6 e 7. Se afirmarmos que andamos com Ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Mas se andarmos na luz, como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão um com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Eu estou com uma revista aqui, que é uma revista do Ministério Portas Abertas, que eu recebo esse exemplar todo mês. Mas veio assim muito legal essa revista para esse mês, que, como eu estava preparando essa mensagem, tem um testemunho aqui maravilhoso. Na Romênia, o pastor Paulo resolve ir visitar o seu amigo cristão, Triandós. E pastor Paulo vai até onde esse amigo se encontrava. Ele morava numa área de agricultura, um pouco distante. E ao chegar lá, esse pastor vê o seu amigo todo machucado, sangrando. E o pastor Paulo, meio desesperado, pergunta para ele: Trian, o que aconteceu? E ele falou: a polícia secreta acabou de sair daqui. E todas as vezes que eles vêm até aqui, eles fazem isso comigo. Eles levaram todos os meus manuscritos, eu não tenho mais como estudar, não tenho mais como ler. E aquele pastor Paulo se revolta. Nós temos que tomar uma decisão. Eu vou tomar uma decisão. A gente tem que resolver isso. E aquele irmão disse para o pastor Paulo: Paulo, não faça nada. Você saiu de onde saiu para vir aqui me ver, para que eu e você pudéssemos cultuar a Deus. Vamos cultuar o Senhor, porque toda a honra e toda a glória é dele. E aí, o pastor Paulo, sem entender muito, né? Eu acho que é uma atitude talvez que muitos de nós, talvez até eu, tomaria, né? Mas ele disse uma coisa para o pastor Paulo, antes dele sair, que me impressionou muito. Eu vou ler para vocês. Ele disse para o oficial: oficial, eu te amo. E eu quero que você saiba que se no próximo encontro for diante do trono, ele não estava falando dessa terra, do julgamento de Deus, você não irá para o inferno porque eu odiei você, mas porque você rejeitou o amor. Porque todas as vezes que ele tomava uma surra, e todas as vezes que o oficial de lá saía de lá, ele dizia para o oficial: eu te amo. E se nós queremos ser uma igreja influenciadora do reino de Deus, será o que nós temos feito como igreja. E o mais interessante é que, anos mais tarde, esse oficial vai até a casa de Triandós, e quando ele chega, Triandós já se preparou, vou tomar outra surra. Mas não, aquele oficial entra na casa, pede perdão a Triandós e diz para ele: nós vamos nos encontrar do outro lado. E aí Triandós fala: mas por quê?
Ele fala para Teodósio: o seu testemunho, o seu amor pela minha vida, me fez aceitar esse Cristo que você falava para mim com as suas atitudes. É um grande desafio para nós nesse ano de 2024. Que tipo de igreja que nós queremos ser? Uma igreja que influencia, como diz João na primeira carta, é uma igreja que ama. Uma igreja que influencia, é uma igreja que não somente aponta os pecados. Uma igreja que influencia é uma igreja que tem a misericórdia de saber que não somos melhores do que ninguém. Somos tão dependentes da misericórdia de Deus como qualquer outra pessoa. Que Deus extermine de nós, tire de nós toda a sombra de farisaísmo. De acusar, de apontar dedos e de não mostrar verdadeiramente quem nós somos. De não mostrar que um dia nós aceitamos esse Jesus, reconhecemos quem Ele é na nossa vida, e isso faz uma grande diferença para aqueles que estão lá fora, precisando com que nós sejamos igrejas, membros desse corpo. Eu e o pastor Celso, a gente quase sempre, uma vez por mês, a gente almoça junto. Mas nessa última vez que almoçamos, o pastor me contou uma história que eu acredito que vai ser muito significante para cada um de nós e importante em relação ao que nós estamos falando. Ele diz que eles foram para um congresso de pastores em Londrina, anos atrás, e que chegaram lá. O preletor daquela noite, daquela tarde, seria o pastor Nilson de Amaral Fanini. E o pastor falou que eles estavam sentados, era um estádio, e aguardando a chegada do pastor Fanini. E ele falou para um amigo dele, pastor, que estava do lado dele, virou e falou assim: ele vai iniciar a mensagem com uma experiência que ele viveu aqui. E o pastor que estava do lado dele falou: isso é caso, isso é história. E aí pastor Fanini chega, assume o púlpito lá no ginásio, e o pastor Fanini começa a falar: meus irmãos, estava vindo do aeroporto aqui para o estádio e o pneu do carro furou. E o pneu do carro furou exatamente próximo a um bar. E eu parei o carro, de repente aparece um bêbado para me ajudar. E o bêbado começa a falar: não, que eu vou te ajudar, que eu vou te ajudar. Não. E o bêbado me ajuda, não me ajuda. O bêbado troca o pneu do carro para mim. Faz todo o processo. Vai lá na mala, tira o pneu, tira a chave de roda, tira tudo, leva lá para fora, solta os parafusos, troca o pneu, pega o pneu furado e coloca na mala do carro. E o pastor Fanini vendo toda aquela cena. E o pastor Fanini vira para aquele bêbado e falou assim: o que você fez por mim, o que você fez aqui agora, Deus faz na sua vida.
Deus tira o vazio que está em você e te enche com o Espírito Santo da promessa. E o pastor Fanini começa a falar aquilo dali no estádio. E aquele pastor que era amigo do que é amigo do pastor Celso até hoje, fala: pastor Celso, isso é uma história. E o pastor Fanini vira e fala assim: e agora, pessoal, irmãos, eu queria convidar o irmão fulano de tal, que aceitou Jesus, que eu fiz o apelo, eu queria convidar para que ele estivesse aqui comigo no estádio, e se assentasse comigo em todo o tempo da mensagem. Será que nós temos sido influenciadores do reino para fazer com que as pessoas, pelo menos, parem e pensem que por meio das nossas vidas eles podem entrar nessa porta dentro, reconhecendo que Jesus e o Espírito Santo está sempre presente aqui? Será?